Bom, pessoal, o Marcelo, nosso irmão Marcelo, né, pediu para que eu trouxesse uma mensagem para vocês aí da Praia Grande, né? Sempre é um prazer estarmos juntos, mesmo que seja assim por vídeo, né? Mas que nós possamos junto conversarmos um pouco sobre Deus, sobre a palavra de Deus e aprender junto, tá? Vou fazer uma oração e já então nós voltamos, tá? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer por estarmos na tua presença, que nós possamos aprender da tua palavra, podemos aprender do Senhor, que nós possamos praticá-la, Senhor. Sabemos que a tua palavra é a segurança para a nossa vida. Eu quero te agradecer em nome de Jesus, amém. Gente, eu sempre gosto de citar uma frase, né, que eu ouvi há muito tempo, nem sei direito quem falou isso, mas fala que a pessoa inteligente, né, ela aprende com os seus erros. E os sábios, né, aprendem com o erro dos outros. Nós vamos ver um texto, né, que vai mostrar o erro, né, de uma pessoa, e que é um texto do Velho Testamento, mas nós podemos trazer para os nossos tempos, né? Então nós vamos ler, vamos conversar um pouco sobre esse texto e aprender, ver tudo aquilo que o texto pode nos ensinar, tá bom? Vamos lá então, vamos ler o texto. Deixa eu abrir aqui para vocês, tá? Já está no slide, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, mas eu colei da Bíblia e coloquei aqui no slide para ficar mais fácil, tá? Então vamos lá. 1 Reis 3, 13, do 7 ao 10. 1 Reis 13, do 7 ao 10. Então eu vou ler aqui, tá? O rei convidou o homem de Deus: vem comigo à minha casa, para te alimentares e refazeres as tuas forças, e te recompensarei. Mas o homem de Deus replicou ao rei: mesmo que me desse metade do teu reino, eu não seguiria em tua companhia. Tampouco comeria o pão, nem saciaria a minha sede neste lugar, porquanto recebi de Yahvé esta ordem: nada comerás, nem beberás, nem voltará pelo mesmo caminho por onde fores. E o homem de Deus retornou por outro caminho, sem passar a segunda vez pelo caminho que conduzia a Betel. Então, gente, esse aqui, ó, eu vou fazer alguns comentários, né, desse texto, porque pra gente entender um pouco antes, aí a gente vai falar sobre, e aí eu conto um pouco o que aconteceu depois. E é interessante, né, que olha que interessante, um rei fala para o profeta: vamos na minha casa, você vai comer, vai beber, vai descansar e eu vou te recompensar, né? E o profeta fala: não vou, nem que você der metade do seu reino, e olha que metade de um reino não era pouca coisa, eu não vou. Por quê? Por que ele não queria ir? Porque Deus tinha falado para ele não ir, nem comer, nem beber naquela cidade, e nem voltar pelo mesmo caminho, né? Mas o que aconteceu para essa história chegar nesse ponto aqui que eu tô conversando com vocês? Então é interessante, eu tenho que saber um pouco antes. Essa história, gente, ela acontece na divisão dos reinos de Israel, né, do povo de Deus. O reino foi dividido, né? Era uma promessa que tinha por causa da idolatria de Salomão, e aí chegou aí na divisão do reino. Um reino ficou com 10 tribos. E o outro reino com 2 tribos, né? Na verdade é 10,5, né? É 10,5 e 1,5, né? Porque uma tribo ali estava dividindo. Porém, vamos para facilitar, 10 e 2, né? O reino de Israel, o rei era Jeroboão, ele ficou com a maior parte, né? 10 tribos, né? E o rei Roboão, ele ficou com 2 tribos aqui na parte de baixo de Judá. Esse texto que foi lido, ele está acontecendo lá em cima, na parte de cima lá, né, das 10 tribos, o reino então de Israel. Então o que aconteceu? Como o reinado de Judá ficou com o templo, ficou ali na parte de Jerusalém, o pessoal lá de Jeroboão, do templo de Israel, do reino de Israel, teria que descer até o templo para fazer adoração, o dia, né, de Pentecoste, tinha que fazer todos os rituais. E os rituais no Velho Testamento ele tinha um lugar certo, tinha que ser feito no templo. E como é que o pessoal do norte iria fazer isso, né? O pessoal do reino de Israel teria que descer até Israel, teria que descer até o pessoal da tribo de Judá. E qual era a preocupação então de Jeroboão? Bom, o meu pessoal vai sair daqui para fazer lá as adorações lá em Israel. Vai que o povo volte a lembrar: olha, essa cidade de Davi, aqui, né, que Davi constituiu o templo,
e aqui que Salomão fez o templo, né? Mas é a cidade de Davi. E olha que lindo o templo, é isso que Deus quer da gente e tal. E qual era a preocupação de Jeroboão? Que isso fizesse o pessoal lá de Israel, o povo dele, ficar relembrando e querer voltar a ser reinado pelo pessoal da tribo do sul, da tribo de Judá. Então o rei vai ter uma grande ideia, que é grande, né? É até interessante, porém não é bíblica, né? E aí, então, começou alguns problemas. Então, vamos ver. Qual foi a ideia de Jeroboão? Bom, gente, eu vou fazer um lugar para adoração. Esse lugar vai ser em Betel, que está ali perto de Jerusalém, né? 30, 40 quilômetros. Em Betel, e outro lá em Dan. Então, agora, para vocês adorarem a Deus, vocês não precisam descer mais. Nem para Jerusalém. Ou vocês vão para Dan, ou vocês vão para Betel. E você vai ver depois disso que esses lugares duraram muito tempo, né? Muito tempo, até a destruição total do reino de Israel, esses lugares ficaram como lugares de adoração. E Deus sempre falando contra esses lugares. Bom, mas voltando no texto que foi lido, né, para a gente não estender muito. Então aí o que aconteceu? Aí Deus, né, vai falar com o profeta, a gente não tem o nome desse profeta, né? É um profeta desconhecido, né? E vai falar assim, olha, e aí o que aconteceu? No dia da inauguração desses lugares, né, lá em Betel, quem estava lá para fazer a grande inauguração desse novo local de adoração? Estava o rei Jeroboão. O rei Jeroboão estava lá fazendo a inauguração. Tinha um lugar para o sacrifício, era uma mesa, uma pedra grande, né? Então olha lá, pessoal, vai ter a inauguração agora do novo lugar para o nosso povo ir lá adorar a Deus. E Deus falou para o profeta, vai lá e fala contra esse lugar. O profeta saiu, né, do lado do sul, foi até lá, e no dia da inauguração o rei falando lá, olha, esse lugar agora é um novo lugar de adoração, tal. O profeta entrou e falou, olha, esse não é um lugar dado por Deus, Deus não gostou disso, Deus é contra esse lugar, né? E Deus vai mostrar para vocês que não é, ele vai rachar a mesa aqui, as cinzas do holocausto vão cair no chão, para mostrar que esse não é o lugar escolhido para Deus. O que o rei fez? Prendam esse homem, esticou o braço, prendam esse homem, né? Estava falando contra o lugar que o rei tinha estabelecido como lugar de adoração. Aí, o que aconteceu? O braço do rei ficou esticado, ficou duro assim, engessou, né? E não voltava mais. E aí o rei vai falar pro... gente, eu estou resumindo, tá? Lê lá com detalhes, é uma história muito interessante. Aí pediu pro rei, olha rei, faça com meu... ó profeta, faça com o meu braço volte. E aí o profeta fez que o braço dele voltasse. A mesa rachou no meio, né, como o profeta tinha predito. E aí mostrou que não era a vontade de Deus que aqueles lugares foram instituídos, porque o lugar instituído para adoração era no reino, era em Jerusalém, no templo feito por Salomão, na cidade de Davi. Tá? Então, quando o rei viu que o profeta era realmente um profeta de Deus, é aí que entra o texto que nós lemos. E qual foi o texto que nós lemos? Deixa eu voltar aqui para vocês. Aí o rei viu e falou, olha, realmente, este lugar, esse profeta é um profeta de Deus, porque meu braço ficou duro, a mesa se rachou, né? Então o rei convidou o homem de Deus, vem comigo à minha casa, para te alimentares e refazer as tuas forças, e te recompensarei. Mas o homem de Deus replicou ao rei, mesmo que me desse a metade do teu reino, como eu disse, a metade de um reino não era pouca coisa, né? Eu não seguiria na tua companhia, tampouco comeria o pão, nem saciaria a minha sede nesse lugar. Olha que duro que ele foi com o rei. Eu não quero comer, eu não quero beber, e eu não quero os seus presentes. Aí ele vai falar o motivo disso, porque recebi de Yahvé, de Deus, esta ordem. Não comerás, não beberás, nem voltará pelo mesmo caminho por onde fores. E o homem de Deus retomou por outro caminho, sem passar a segunda vez pelo mesmo caminho que conduzia a Betel. Então, por que não voltar para o mesmo caminho? Para não ter intimidade com o povo, né? Porque naquela época você ia andando e as pessoas, você foi por um, volta até para o outro. Então, eu não quero que você tenha nada naquela terra. Vá lá, entregue a profecia e volte para sua casa. E foi isso, olha, essa oferta hoje, alguém ofereceu um rei, né? Vamos pôr
no nossa época aqui, um governador, um presidente, um senador oferecer, olha, vai para minha casa, você vai comer, você vai beber, você vai descansar e ainda eu vou te presentear, é uma grande oferta, hein? É uma bela oferta, né? Não era qualquer casa, ele ia na casa do rei, né? Porém, o profeta fiel à mensagem de Deus diz, não, eu não vou, porque Deus disse, então eu não quero comer, eu não quero beber, eu não quero ter o presente, nem que você me dá metade do seu reinado, eu não vou. Olha, parabéns pro profeta, obediente, né? Então, o que isso mostra para nós hoje? Olha, independente de qual seja a oferta, eu preciso ficar firme com Deus. Por mais que a oferta é tentadora, por mais que a oferta pareça irresistível, eu ainda tenho que ficar com aquilo que Deus ficou. Olha, então nós podemos dizer e até falar, parabéns pro profeta, ele começou muito bem, não é? Ele fez o objetivo dele, ele foi até lá, deu o recado e estava voltando para o outro caminho. Começou muito bem, começou obediente, né? Só que nós vamos ver que a história não termina bem assim. Então nós vamos entender um pouquinho mais, né? Como é que continua essa história. Então, gente, olha que boa oferta, né? Olha, eu achei essa oferta sensacional. O rei convidou o homem de Deus, vem comigo, a minha casa para te alimentares, alimento e alimento na casa do rei deve ser muito bom, eu nunca comi na casa de um rei, mas deve ser sensacional. Refazer as tuas forças, descansar, né? Descansar no palácio é descansar, né? E te recompensarei, vou te dar presente. Então, primeira promessa, ir para a casa do rei, já era algo da pessoa, fui convidado para ir na casa do rei, né? Para se alimentar, ele devia estar com fome, né? Ele estava com fome, depois nós vamos ver que ele estava com fome. E descansar e eu te recompensarei, presente. Então, os elementos, gente, para qualquer um balançar, falar, caramba, é boa oferta. Mas o profeta vai ficar com aquilo que Deus disse. E o que Deus disse? Não coma, não beba e volte para outro caminho. O profeta, sendo obediente, recusou essa grande proposta e estava voltando para o outro caminho. Tudo bem, tudo certo. Ó, de novo, parabéns para o profeta, né? Então vamos continuar vendo como que isso vai terminar. Mas o homem de Deus replicou ao rei, mesmo que me desse metade do teu reino, eu não te seguiria em tua companhia, tampouco comeria o pão, nem saciaria a minha sede neste lugar. Então uma negativa do profeta, nem pela metade do seu reino, não te seguiria, não comeria e não saciaria a minha sede. Profeta obediente, ó, de novo, parabéns para o profeta. Que nós possamos ter essa mentalidade de recusar as ofertas. Se Deus mandou a gente ficar e fazer a sua vontade, por mais que pareça linda a oferta, nós temos que falar, não, eu fico com Deus. Então o profeta, né, e ele vai dar um motivo. Por que ele vai negar aquilo lá? Porque recebi de Yahvé esta ordem, não comerás, nem beberás, nem voltará pelo mesmo caminho onde fores. Então qual era o motivo? Obediência, né? Foi por obediência, né? Bom, aí continuando, já faz quase 15 minutos, gente. Então, continuando, pra gente terminar essa mensagem aqui, ó. Vamos lá, 1 Reis 13, do 11 ao 18. Em Betel morava um profeta já idoso. Os seus filhos vieram lhe contar tudo o que o homem de Deus havia realizado naquele dia em Betel. E compartilharam também a palavra que o homem de Deus havia dito ao rei. Então seu pai lhe indagou, em que direção ele seguiu? E os filhos lhe mostraram o caminho que tomara o homem de Deus que viera ajudar. Solicitou o profeta aos seus filhos, selaram o jumento. E eles selaram e o jumento, e o pai o montou. Partiu em busca do homem de Deus, encontrou sentado debaixo de um grande carvalho, aproximou-se e lhe perguntou, é tu o homem de Deus vindo de Judá? E ele respondeu sim. Em seguida, o profeta convidou, vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Olha, gente, a mesma coisa, a mesma não, né? O rei ofereceu uma outra coisa. Agora o profeta falou, ó, você não quer vir comigo na sua casa? Mas lembra, o homem obediente? Mas o homem de Deus recusou, explicando, não posso voltar contigo, nem entrar na tua casa. Tampouco poderei comer o pão, nem beber a água contigo nesse lugar. Porque assim me foi ordenada pela palavra de Yahvé. Ali não comas o pão, não bebas a água, tampouco retorne pelo caminho que onde viste.
Contudo, o homem idoso respondeu: eu não sou profeta. O homem respondeu, né? O profeta velho, né? Vamos chamar ele de profeta velho, que também não tinha o nome aqui. Eu também sou profeta como tu. Né? E o anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma, beba água. Todavia, o velho profeta não estava dizendo a verdade. Então, gente, olha que interessante, né? Quando isso aconteceu, o profeta foi. O profeta jovem foi. Vamos pôr ele de profeta jovem, né? Não tem nome, a gente não sabe como. A gente não sabe quem é. E aí os filhos do profeta velho, que estava lá na festa, que viu tudo, contou pro pai. Falou: pai, nós estávamos lá na hora da adoração, o rei fazendo aquele discurso, o profeta chegou, falou contra, ele apontou o dedo, o braço dele engessou, a mesa rachou, o profeta é o profeta. O profeta velho falou: sério, jumento, eu vou atrás desse profeta. E foi. Quando chegou, o profeta estava lá descansando, ele estava cansado, né? Não tinha carro para ir, né? E aí ele estava cansado, ele sentou lá embaixo da árvore, meio cansadinho, tal. E aí o profeta velho pergunta: você é o profeta lá de Judá? Ele fala: sou eu, sou o profeta. Aí ele fala: então vamos voltar para casa comer comigo, né? Ele falou: não. O Senhor me disse: não posso comer, não posso beber, não posso voltar nem pelo mesmo caminho, eu já estou indo embora. Então, olha aí, de novo, uma oferta um pouco menor, né? Que lá na casa do rei ela tinha presente, tinha descanso, era para comer e beber, mas era uma outra oferta. E ele novamente vai dizer: não, Deus falou que não. De novo, parabéns para esse profeta. Ele teve então uma negativa, uma obediência a Deus e uma negativa ao homem. Ele já teve uma negativa ao rei e agora ele teve uma negativa ao profeta, obedecendo a Deus. Negou o rei e negou o profeta. Obediência a Deus. Olha, só aí a gente já podia parar a mensagem, dizer: olha quantas coisas para aprender. Eu tenho então que ter minha obediência em Deus. Se Deus disse. E como que eu sei o que Deus disse hoje? Está na palavra. Na palavra, lá no Novo Testamento, diz: nós como cristãos temos que obedecer a palavra, né? Bom, vamos lá, vamos continuar. Eu estou dando uma corrida, gente, porque eu vi que o horário não vai dar. Marcela falou 20 minutos, eu já estou a 15. Vamos lá. Então, voltando aqui para os slides. Aí, olha, diante disso, né? Olha o que o homem respondeu. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu o pão em sua casa e saciou a sede que sentia. Diante do quê? O que é que fez esse profeta mudar a desobedecer a Deus? Eu falei: eu vou voltar. Porque bem material não era. Ele negou o rei, negou a casa do rei, negou a comida do rei, a bebida do rei. Aí o profeta chamou para comer e beber, ele falou: não posso. Aí, mas diante de um fato, e qual foi o fato que fez esse homem mudar, que fez esse homem voltar com esse profeta? Vamos ver, o próprio texto lá vai dizer para nós, né? Nós lemos lá. Então, ó, vamos só dar uma diferenciada das propostas. O rei ir na casa do rei, se alimentar, descansar e ganhar presente. O profeta velho, menos coisa: comer e beber água. E a resposta dele para essas duas coisas foi: não, eu não posso. Aí o 18 está o segredo, né? Então, diante do que? Contudo, o homem idoso lhe respondeu: eu também sou profeta, como tu. E o anjo me falou por ordem do Senhor: faze e volta comigo à tua casa, para que coma do pão e beba da água. Todavia, o velho profeta não estava dizendo a verdade, mas isso aí é o texto que está dizendo. O outro profeta, ele não falou que estava mentindo. Então, gente, olha o que fez esse profeta mudar a ideia. Nada material fez ele mudar. Mas quando falaram quando o profeta falou: eu também sou profeta, e Deus mandou eu te dizer para você voltar, ele nem questionou mais, ele voltou. Ele voltou. Você vê que o que isso nos mostra, o que isso nos ensina? Que, sabe, em nome de Deus hoje as pessoas veem de tudo. Em nome de Deus hoje as pessoas falam em nome de Deus e falam um monte de mentira, promete um monte de coisa que a Bíblia não fala, promete um monte de coisa que a Bíblia não diz, mas como essas pessoas estão falando em nome de Deus, as pessoas dão ouvido. Olha esse profeta, ele tinha ouvido a voz de Deus, mas daí quando o profeta falou: olha, é para você voltar, e quem me disse? Então, ó, a casa do rei não cresceu o olho dele, o palácio não cresceu o olho dele, a comida não cresceu, a água não cresceu, os presentes que ele podia ganhar do rei não eram poucos, não cresceu. Ir para a casa de um profeta também não cresceu.
Nada, ele se manteve fiel. Mas quando falou, foi Deus que disse, ele correu para a casa do profeta. Então, o que isso nos mostra? Isso nos mostra que em nome de Deus, as pessoas compram tudo, sem saber se é verdade ou sem saber se é mentira. Ah, é Deus. Ah, Deus. Então aí a gente compra um monte de bobagem achando que foi Deus e não foi Deus. Olha que interessante, né? Então deixa eu voltar para os slides rapidinho aqui. Então, diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu o pão na sua casa e saciou a sede que sentia. Olha o resultado, gente. Olha o resultado. Quando estava sentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso. Aí veio mesmo, aí era Deus falando agora com o profeta idoso. Havia feito o homem retornar. E ele chamou ao homem que Deus tinha vindo de Judá. Assim, aí ele vai entregar um recado de Deus mesmo. Assim falei a Yahvé, porque foste rebelde à palavra de Yahvé, e não cumpriste a ordem que te dera o Senhor teu Deus, mas voltaste a comer, saciar a tua sede no lugar sobre o qual te havia prevenido, não comerás e não beberás ali. Por isso teu cadáver não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Então, assim que o homem de Deus terminou de comer, beber, o profeta idoso selou o jumento para ele, né? O profeta idoso, o mentiroso, né? No caminho, um leão atacou e matou, mas seu corpo não foi destruído, ficou estendido no chão ao lado de um leão e de um jumento. Gente, então, olha que interessante, esse pecado dele ouvir o homem, mesmo que foi em nome de Deus, trouxe para ele a morte. Ele não chegou, ele falou, não vai ser enterrado. Ele nem chegou lá na cidade dele, ele não voltou para ajudar. E aí o próprio profeta vai lá, enterra ele, o profeta mentiroso vai lá, pega ele, enterra ele e fala para os seus filhos, quando eu morrer eu quero ser enterrado com esse homem, porque esse homem verdadeiramente era um homem de Deus. Então olha que interessante essa história. O que nós podemos aprender isso, né? Nós temos que ficar com a verdade, com a palavra, aquilo que está escrito. Por mais que falam para nós e por mais que o mundo pregue um monte de coisa de Jesus, a maioria que está sendo pregado não é a verdade que está na Bíblia, não é o evangelho da Bíblia, não encaixa com a Bíblia. Então o que eu tenho que fazer como servo? Ficar naquilo que Deus falou comigo. Por mais que as propostas sejam interessantes, por mais que a proposta seja legal, por mais que as pessoas queiram dizer que foi Deus que falou, a única garantia é se eu saber se aquilo que a pessoa está falando foi Deus que falou mesmo. Porque o profeta não teve esse cuidado. Quando falou foi Deus, ele, foi Deus, então eu vou. E foi. E isso causou a morte do profeta. Então, algumas coisas nessa lição eu tenho que tomar para mim. Qual é as lições que eu tenho que tomar para mim? Primeiro, eu sei, em vários versículos do Novo Testamento, diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu, né? Os mentirosos não vão herdar isso. Tem vários textos no Novo Testamento, né? Mas aqueles que ouvem o mentiroso também não herdarão, né? Porque ele não era mentiroso. Ele tinha ouvido Deus, mas ele ouviu o mentiroso. Ele ouviu alguém no nome de Jesus, falando de Jesus, e obedeceu. Ele obedeceu o mentiroso. E ele era profeta de Deus mesmo. O profeta velho era profeta, mas ele mentiu. E o outro não fez nada, ele somente ouviu. Então, a mentira não leva para o céu. E aquele que ouve a mentira também não leva para o céu. Então, esse é o primeiro grande ensinamento do texto. E qual é o outro segundo ensinamento do texto? Não importa como você começou, importa como você terminou. Então olha o profeta, ele começou bem, obedecendo, negando o rei, negando o profeta, mas como ele terminou? Ouvindo uma mentira. É por isso que nós cristãos temos que perseverar na verdade até o fim. Não adianta eu começar na verdade, eu viver na verdade e chegar no fim eu desviar da verdade. Aí eu vou perder minha salvação como aquele profeta. Então, gente, vários ensinamentos, esse tema aí dá pra gente conversar vários. Eu já tô aqui com 23 minutos, já passei 3 minutos aí, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês é exatamente isso. Pegar esse exemplo, né? Que foi dado aqui pelo profeta, né? Pelo profeta mentiroso, né? E o profeta mentiroso, né? Ele foi lá e ainda enterrou o profeta, né? Então, que nós possamos ter isso em mente. Eu preciso ouvir Deus. Como é que eu ouço Deus hoje? Na Bíblia, é o que está na Bíblia. Então não adianta eu querer fazer algo diferente de lá. Mas o fulano de tal falou, cuidado. Mas ele falou em nome de Jesus, cuidado ainda. Porque se não está na Bíblia, está errado. Você corre um grande risco entregando a sua vida espiritual na mão de alguém
Né? Então, aonde tem que ser entregue minha vida espiritual? Para Deus, através da Bíblia, tendo conhecimento. Por isso que é importante estudar, por isso que é importante nos aprofundar na palavra, para mim ter certeza que aquilo que eu estou fazendo é o que Deus mandou que eu fizesse, e não aquilo que alguém me disse em nome de Jesus para que fizesse. Porque hoje nos lugares falam em nome de Jesus e depois derramam 1 milhão de mentiras, e as pessoas compram essa mentira como se fosse a verdade, e não é verdade. Então, qual é a lição? Para a gente acabar, eu vou fazer uma oração. Primeira lição: olha, nem tudo que é falado em nome de Jesus é a vontade de Deus. E não só os mentirosos herdarão o reino dos céus. Aquele que ouve os mentirosos, que perderão o céu, né? Não é só os mentirosos que serão lançados no inferno. Aqueles que ouvem o mentiroso também perdem a salvação. E a outra lição: não importa muito como você começou, né? Não adianta só começar obediente, tem que terminar na obediência. E aí comprova o que está lá em Apocalipse: fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Beleza, pessoal? Obrigado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer por essa mensagem, que nós possamos realmente ter esse entendimento, que nós possamos realmente reconhecer o Senhor e saber que a tua palavra é a única coisa, a única verdade que nos conduz ao céu, e nós precisamos estar firmes. Por mais que são ditas coisas em teu nome, o Senhor mesmo diz na tua palavra que muitas coisas fizeram em teu nome, e o Senhor vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Que nós possamos ter realmente esse comprometimento de estar na tua palavra, de aprender na tua palavra e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Pessoal da Praia Grande, obrigado, viu? Deus abençoe. E se Deus quiser, e logo essa pandemia passar, nós poderemos estar juntos aí, cultuando e adorando o nome do Senhor. Obrigado, gente. Fica com Deus. Boa semana. Bom culto aí. Amém.